Numa noite de primavera, por volta do ano 30 depois de Cristo, o mestre religioso Jesus de Nazaré compartilha sua refeição de Páscoa em Jerusalém com seus 12 discípulos. Ele informa ao grupo que um deles irá traí-lo. Enquanto cada um dos discípulos protesta sua inocência, Judas Iscariotes já prometeu revelar o esconderijo de seu mestre às autoridades romanas e judaicas que governam a cidade em conjunto. Em troca da quantia modesta de 30 moedas de prata. Após o jantar, enquanto Jesus ora com seus discípulos mais próximos no jardim do Getsêmani, ao pé do Monte das Oliveiras. Judas conduz um grupo armado até Jesus e o beija na face para identificá-lo aos homens armados. Jesus é preso e levado a julgamentos separados diante do sumo sacerdote de Jerusalém, José Caifás, e do governador romano Pôncio Pilatos, que o condena à morte por crucificação. Nos últimos 2000 anos, Judas foi vilificado pelos cristãos como o homem que traiu Jesus e facilitou sua prisão e execução. Mas existe espaço para uma avaliação mais positiva das ações de Judas? Esta é a história de Judas Iscariotes, o traidor de Cristo. O homem conhecido na história como Judas Iscariotes provavelmente nasceu por volta do início do primeiro século depois de Cristo. De acordo com a maioria dos estudiosos, seu sobrenome, Iscariotes, que é usado nos evangelhos de Lucas e João para distingui-lo de outro discípulo chamado Judas, indica que ele veio de Queriote, uma cidade ao sul de Jerusalém, na Judéia. O Evangelho de João acrescenta que o pai de Judas se chamava Simão Iscariotes. No entanto, essa teoria não é universalmente aceita, e o falecido estudioso bíblico Gezer Vermes sugeriu que o sobrenome de Judas foi derivado de Quíria, uma palavra que simplesmente significa cidade, possivelmente referindo-se à própria cidade de Jerusalém. Outra teoria é que Iscariotes é uma corrupção de sicários, um termo latino que significa portador de adaga, que deu nome aos sicários. Esta era uma organização revolucionária judaica conhecida por assassinar elites judaicas que eles viam como colaboradoras de Roma. Embora o significado do sobrenome de Judas permaneça um mistério, seu primeiro nome era comum entre os judeus da Judéia do primeiro século como a forma grega do nome hebraico Judá. No Antigo Testamento, Judá foi o quarto filho de Jacó e o fundador de uma das 12 tribos de Israel. O reino de Judá se tornaria a principal tribo dos israelitas e, consequentemente, do povo judeu. O nome Judas, portanto, tornou-se popular entre os judeus nos anos após a morte de Alexandre, o Grande, quando a região ficou sob o controle do Império Seleucida, o estado sucessor helenístico com base na cidade de Antioquia. O domínio seleucida chegou ao fim em meados do século 100 a.C., após uma rebelião judaica liderada por Matatias ben Yohanan e seus filhos da dinastia Hasmoneia. Após a morte de Matatias, no início da rebelião, seu filho Judas Macabeu tornou-se o principal líder rebelde. E seu sucesso em retomar Jerusalém em 164 a.C. ainda é comemorado pelo festival judaico de Hanukkah. Outro rebelde chamado Judas, o Galileu, participou de uma revolta armada contra o domínio romano por volta do ano 6 depois de Cristo, tornando-o quase contemporâneo de Judas Iscariotes. As associações etimológicas entre o nome Judas e o termo hebraico Yehud, que significa judeu, incentivaram a visão antissemita entre os cristãos de que o povo judeu era o principal responsável pela crucificação de Jesus. Isso apesar do fato de que Judas não era nem mais nem menos judeu do que Jesus ou os outros discípulos. O falecido teólogo americano John Shelby Spong argumentou que Judas foi inventado pelos autores dos evangelhos nas décadas após a morte de Jesus para colocar a culpa pela crucificação nas autoridades judaicas, em vez dos romanos.
Embora Judas desempenhe um papel importante na teologia cristã, as informações biográficas sobre ele são extremamente escassas e estão, em grande parte, contidas nos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento. Os estudiosos que usam os evangelhos como fontes históricas precisam levar em conta uma série de considerações. A maioria dos estudiosos acredita que os evangelhos canônicos foram escritos no terço final do século I depois de Cristo, entre os anos 70 e 100. Embora contenham informações históricas sobre a Judéia e a Galiléia no século I depois de Cristo e demonstrem diferentes graus de familiaridade com as escrituras judaicas, os autores dos evangelhos não têm interesse em fornecer biografias detalhadas de Jesus ou de qualquer outra figura. Em vez disso, eles transmitem a teologia das comunidades cristãs nascente em todo o mundo romano, numa época em que os seguidores de Jesus ainda estavam em processo de separação do judaísmo tradicional. As narrativas dos evangelhos se concentram nos ensinamentos de Jesus e em seus milagres, culminando no clímax dramático de sua morte e ressurreição. Judas só ganha destaque no ato final, embora referências anteriores a ele já o identifiquem como o traidor de Jesus. A tradição cristã atribui a autoria dos 4 evangelhos aos 12 apóstolos e ao seu círculo próximo, embora isso seja rejeitado pela maioria dos estudiosos modernos. Acredita-se que o Evangelho de Marcos tenha sido escrito em Roma por João Marcos, um associado dos apóstolos Pedro e Paulo. E é datado por volta do ano 70 depois de Cristo, logo após a perseguição aos cristãos em Roma pelo imperador Nero. Segundo a tradição cristã, essa perseguição tirou a vida dos 2 apóstolos. Os evangelhos de Mateus e Lucas, escritos 1 ou 2 décadas depois, são atribuídos, respectivamente, ao apóstolo Mateus e a um médico que acompanhava o apóstolo Paulo. Como eles incluem muitos episódios encontrados em Marcos, acredita-se que tenham usado Marcos como fonte e os 3 evangelhos são conhecidos coletivamente como os evangelhos sinóticos. Mateus e Lucas também compartilham muitas histórias que não estão presentes em Marcos, sugerindo que eles se basearam em uma fonte hipotética anterior que agora está perdida. O Evangelho de João, geralmente datado de não antes do ano 100, depois de Cristo, é tradicionalmente atribuído ao apóstolo João, um dos discípulos mais próximos de Jesus, embora isso implicasse que ele viveu até os 100 anos. Tanto estudiosos antigos quanto modernos associam o evangelho à comunidade cristã primitiva em Éfeso, no que hoje é o oeste da Turquia. Além dos evangelhos canônicos, havia dezenas de outros evangelhos em circulação, frequentemente atribuídos a outros apóstolos, como São Pedro ou São Tomé. Entre eles está o Evangelho de Judas, que foi redescoberto no Egito no final do século XX e traduzido para o inglês em 2006. Embora esses evangelhos apócrifos oferecessem interpretações alternativas da vida de Jesus, eles foram excluídos do cânon do Novo Testamento no final do século II depois de Cristo, em favor dos evangelhos escritos mais próximos da época de Jesus. Embora os evangelhos sejam os primeiros textos a mencionar Judas Iscariotes, eles não são as obras mais antigas da literatura cristã. As primeiras cartas do apóstolo Paulo às igrejas cristãs que ele fundou pelo mundo romano são datadas de 50 depois de Cristo. Paulo não estava entre os 12 apóstolos, mas havia perseguido os cristãos na Síria e na Palestina, antes de se converter à nova fé após receber uma visão de Jesus no caminho para Damasco. Ao contrário da comunidade cristã em Jerusalém, liderada por Tiago, o irmão de Jesus, que exigia que os fiéis adotassem a lei judaica, Paulo espalhou a palavra com entusiasmo entre a população gentia não judaica, sem quaisquer restrições. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo escreveu sobre a última ceia de Jesus na noite em que foi traído. Alguns estudiosos argumentam que o verbo grego original, paradidomi, deveria ser traduzido de forma mais precisa como entregue ou dado. Não há indício de que Jesus foi traído por algum discípulo. Em sua carta aos Romanos, Paulo escreve:
já que Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou em benefício de todos, usando o mesmo verbo grego paradidomi. Isso sugere que a entrega de Jesus foi uma iniciativa de Deus e não um ato malicioso. Além da referência no Evangelho de João sobre Judas como filho de Simão Iscariotes, os evangelhos não contêm informações sobre a vida de Judas antes de ele se juntar a Jesus na Galileia. O nome Judas Iscariotes é mencionado pela primeira vez no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Aqui, ele é citado entre os 12 discípulos convocados por Jesus para as colinas da Galileia para fazer parte de seu círculo íntimo. Judas não apenas aparece no final da lista, mas já é identificado como o homem que trairia Jesus. O escritor Peter Stanford sugere que isso pode refletir uma tradição oral existente no cristianismo primitivo, como um lembrete aos leitores de que Judas eventualmente trairia Jesus. Os evangelhos de Mateus e Lucas seguem Marcos ao colocar Judas no final da lista dos discípulos e ao descrevê-lo como o traidor de Jesus. O Evangelho de João não inclui uma lista dos 12, mas os apresenta ao longo da narrativa. Ele menciona Judas pela primeira vez no final do capítulo 6, depois que a afirmação de Jesus de que o pão é sua carne e o vinho é seu sangue fez com que muitos de seus primeiros seguidores se afastassem dele. Enquanto Pedro declara em nome dos 12 sua fé na divindade de Jesus, Jesus responde que, mesmo tendo escolhido pessoalmente os 12, um deles é um diabo. O autor do Evangelho de João explica que Jesus está se referindo a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, já embora fosse um dos 12, mais tarde iria traí-lo. De acordo com a interpretação tradicional de Iscariotes, como significando de queriote, os autores dos evangelhos enfatizam o status de Judas como um forasteiro da Judéia. Isso contrasta fortemente com Jesus e os outros 11 discípulos da Galileia. Enquanto a Judéia e a Galileia foram governadas pelo rei Herodes, o Grande, no final do século I a.C., no início do século I d.C., a Judéia já havia sido formalmente incorporada ao Império Romano como uma província. A Galileia, por outro lado, manteve um certo grau de autonomia em relação a Roma, sob o governo do filho de Herodes, o rei Herodes Antipas. Durante grande parte do Evangelho de Marcos, Judas é simplesmente incluído entre os 12 que acompanham Jesus, enquanto ele espalha seus ensinamentos e realiza seus milagres nas comunidades ao redor, pela Galileia, tendo como base a vila de pescadores de Cafarnaum, na margem norte do Mar da Galileia. Nos relatos dos evangelhos, Pedro serve como porta-voz dos 12 e faz parte de um círculo interno ao lado de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, enquanto Judas permanece à margem. Ele só ganha destaque no Evangelho de Marcos depois que Jesus e os 12 chegam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Quando ele faz isso, os anciãos religiosos da cidade já identificaram Jesus como uma ameaça à autoridade deles. Jesus havia atraído grandes multidões e sua mensagem de humildade e abnegação contrastava com o que ele caracterizava como uma elite religiosa corrupta. Marcos começa o capítulo 14 com os principais sacerdotes conspirando para matar Jesus, antes de descrever um jantar na vila vizinha de Betânia, onde uma mulher derrama um frasco de perfume caro sobre a cabeça de Jesus. Enquanto os presentes a criticavam por desperdiçar um perfume caro, equivalente a mais de um ano de salário, Jesus defende a mulher e explica que aquilo era a unção de seu corpo em preparação para o sepultamento, antecipando sua morte iminente. Marcos então reintroduz Judas de forma abrupta, que vai até os principais sacerdotes e concorda em trair Jesus. Enquanto Marcos afirma que os principais sacerdotes prometeram dar dinheiro a Judas, ele não apresenta um motivo para as ações de Judas. Mateus, por outro lado, mostra o discípulo perguntando: "O que vocês estão dispostos a me dar se eu o entregar a vocês?" Mateus é o único evangelho a mencionar o preço da traição como 30 moedas de prata, que se tornou um dos detalhes mais famosos da vida de Judas.
A quantia parece ser uma referência a duas passagens do Antigo Testamento, nas quais 30 moedas de prata estão associadas ao salário de um pastor. Ou a indenização paga a um dono de escravo por um escravo morto. Uma indicação do desprezo que os líderes religiosos judeus tinham por Jesus. O fato de Judas ter concordado em aceitar essa quantia modesta indica que ele não foi motivado principalmente por dinheiro, embora 30 moedas de prata agora sejam sinônimo de ganância e avareza. No Evangelho de Lucas, a traição de Judas a Jesus não é motivada por questões monetárias, mas sim por ele ter sido possuído pelo diabo. O capítulo 22 de Lucas começa com as autoridades religiosas judaicas planejando eliminar Jesus e continua. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. É nesse momento que Judas se aproxima dos principais sacerdotes e dos oficiais da guarda do templo para discutir como ele trairia Jesus. Como em Marcos, as autoridades ficaram satisfeitas e aceitaram dar dinheiro a ele, mesmo sem ele pedir. Atribuir os males do mundo ao diabo é um recurso comum em toda a literatura cristã. Judas também é fortemente associado ao diabo no Evangelho de João. Como mencionado anteriormente, João cita Judas pela primeira vez quando Jesus informa aos 12 que há um diabo entre eles. Em contraste com os outros evangelhos, Jesus já sabe que um dos 12 irá traí-lo no início de seu ministério na Galileia, mas continua trabalhando com ele até sua morte em Jerusalém. Na versão de João, sobre a unção de Jesus em Betânia, o jantar acontece na casa de Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado recentemente dos mortos. O perfume caro é derramado nos pés de Jesus por Maria, irmã de Lázaro. João destaca Judas como a pessoa que reclama que o perfume caro deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. No entanto, João acrescenta que Judas fez essa objeção não porque realmente se preocupava com os pobres, mas porque ele era o tesoureiro do grupo e frequentemente roubava parte do dinheiro para si mesmo. Peter Stanford observa que teria sido mais apropriado atribuir as funções de tesoureiro ao ex-coletor de impostos Mateus. Stanford cita a opinião do estudioso francês René Girard, de que a representação de Judas como ladrão refletia os esforços do autor do Evangelho para apresentá-lo como bode expiatório. As ações de Judas, conforme João as descreve, também lembram as críticas de Jesus às autoridades religiosas judaicas por usarem indevidamente os fundos do templo. Isso incentivou estereótipos antissemitas sobre emprestadores de dinheiro judeus ao longo dos séculos. Embora Judas apareça em João com mais frequência do que nos outros evangelhos, João não menciona Judas se encontrando com os principais sacerdotes e recebendo dinheiro deles para atrair Jesus. Em vez disso, João escreve que Satanás entrou em Judas e o tentou durante a refeição da Páscoa. Enquanto Jesus prontamente se identifica como o Filho de Deus no Evangelho de João, ele é mais reticente em revelar seu destino messiânico nos evangelhos sinóticos. Isso pode explicar por que Jesus não revela que será traído por um dos 12 até a última ceia, levando-os a protestar sua inocência, perguntando entre si: com certeza não está falando de mim. No Evangelho de Marcos, Jesus evita nomear Judas especificamente e, em vez disso, destaca aquele que está molhando o pão na tigela comigo, acrescentando que seria melhor para ele se não tivesse nascido. Jesus então passa a compartilhar seu pão com todos os 12 discípulos. O Evangelho de Mateus repete Marcos ao citar Jesus sobre seu traidor, afirmando que seria melhor ele não ter nascido. Ele continua com Judas perguntando: certamente não sou eu, Rabino? Ao que Jesus responde: você o disse. Jesus dá a mesma resposta evasiva mais tarde em Mateus, quando aparece diante do sinédrio judaico e é desafiado a se declarar o Messias. Também vale notar que enquanto os outros discípulos protestam sua inocência durante a refeição da Páscoa, perguntando a Jesus: certamente não sou eu, Senhor. Judas se dirige a Jesus usando o termo hebraico Rabi.
Isso sutilmente coloca ainda mais distância entre Judas e os outros 11, sugerindo que, enquanto os outros estão preparados para reconhecer a divindade de Jesus, Judas só o reconhece como um mestre religioso. Mesmo assim, Judas está entre os 12 que receberam o pão e o vinho de Jesus como sua carne e sangue, instituindo a Eucaristia, que se tornou um elemento central do culto cristão. Enquanto Marcos e Mateus mostram os 12 compartilhando a refeição juntos, mesmo sabendo da presença de um traidor entre eles, o Evangelho de Lucas inverte a sequência dos acontecimentos ao fazer Jesus anunciar a presença de um traidor. Somente ao final da refeição da Páscoa, depois que os 12 comeram o pão e beberam o vinho. No Evangelho de João, Jesus institui a Eucaristia muito antes na narrativa, durante o episódio mencionado anteriormente, que faz muitos dos seguidores de Jesus se afastarem dele, enojados por seu aparente incentivo ao canibalismo. Na versão de João da refeição da Páscoa, no início do capítulo 13, Jesus está ciente de sua morte iminente. E o autor acrescenta que o diabo já havia incitado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Aqui, João descreve Jesus levantando-se da mesa para lavar os pés dos 12. Isso inclui Judas, e é um gesto de humildade que tem sido reencenado por religiosos e monarcas ao longo dos séculos na Quinta-feira Santa, durante a Semana da Páscoa. Pedro se recusa a permitir que Jesus se submeta à indignidade de lavar seus pés e propõe que ele lave também as outras partes do seu corpo. Diante disso, Jesus disse a Pedro que o resto do seu corpo estava limpo, mas observou: "Mas nem todos vocês estão limpos", referindo-se talvez a um dos outros discípulos. Isso fica mais claro alguns versículos depois, quando Jesus diz aos 12 que um deles iria traí-lo. Assim como nos outros evangelhos, João mostra os 12 perguntando ansiosamente entre si quem era o traidor. Na narrativa de João, Pedro pede ao apóstolo João, que estava reclinado ao lado de Jesus, para perguntar a ele quem era o traidor. Pegando um pedaço de pão, Jesus respondeu a ele: "É aquele a quem eu der este pedaço de pão depois de tê-lo molhado no prato." Jesus então passa o pão para Judas, uma acusação ambígua que está ausente das outras narrativas dos evangelhos. João então escreve que, assim que Judas pegou o pão, Satanás entrou nele, uma sequência de eventos que sugere que Jesus está orquestrando os acontecimentos, aparentemente aliviando a culpa de Judas. Essa impressão é reforçada com a instrução subsequente de Jesus a Judas: "O que você está prestes a fazer, faça depressa." Tendo já identificado Judas como o tesoureiro do grupo, João explica que os discípulos acreditavam que a observação enigmática de Jesus tinha algo a ver com a compra de suprimentos para a festa da Páscoa ou com a doação de dinheiro aos pobres. Esse mal-entendido faz Judas sair do jantar antes para avisar as autoridades e depois levá-las ao esconderijo de Jesus naquela noite. João deixa o caráter e as motivações de Judas em aberto para interpretação ao acusar Judas de má conduta financeira, ao mesmo tempo em que sugere que Judas estava agindo como um agente, não apenas de Satanás, mas de Deus e de Jesus. Após o jantar, a cena se desloca para o jardim do Getsêmani, logo fora dos muros da cidade, e Jesus ora a Deus Pai enquanto se prepara para cumprir sua missão messiânica. Em Marcos e Mateus, Jesus pede a Pedro, Tiago e João que fiquem de vigia. Mas eles adormecem repetidamente até que Jesus vê Judas se aproximando com uma multidão armada e os exorta: "Levantem-se, vamos!" Aí vem o meu traidor. Em um sinal previamente combinado, Judas chama Jesus de Rabi e lhe dá o infame beijo, uma saudação comum entre os homens judeus da época. Os biógrafos de Judas, Susan Gilbar e Peter Stanford, observam que, mesmo na escuridão da noite, teria sido fácil para as autoridades identificar Jesus no grupo dos 12 e prendê-lo sem o beijo de Judas. Stanford vê a inclusão desse detalhe como um sinal de autenticidade. No relato de Mateus,
Jesus instrui Judas: faça o que você veio fazer, amigo. Essa frase ecoa na fala de Jesus a Judas durante a última ceia no Evangelho de João e, mais uma vez, sugere um certo grau de entendimento entre os dois homens. Em contraste, Lucas descreve Jesus se esquivando quando Judas tenta beijá-lo antes de perguntar ao seu traidor: Judas, você está traindo o filho do homem com um beijo? O Evangelho de João elimina completamente o beijo. O Evangelho de João contrasta com os evangelhos sinópticos, onde o grupo que acompanha Judas para prender Jesus é entendido como composto exclusivamente por sacerdotes judeus, oficiais e guardas do templo. Em vez disso, João se refere a um destacamento de soldados romanos acompanhados por oficiais judeus. Em vez de caminhar à frente dos soldados para beijar Jesus, Judas simplesmente fica entre eles. Enquanto Jesus lhes pergunta a quem eles estão procurando para prender, identificando-se como Jesus de Nazaré, ele também pede que deixem seus discípulos irem embora. Os evangelhos descrevem uma tentativa de resistência por parte de um dos discípulos, que João identifica como Pedro, que pega uma espada e corta parte da orelha de um assistente de um oficial judeu. Jesus, no entanto, ordena que ele guarde a espada, caso contrário, os discípulos fogem do local em um pânico vergonhoso. Todos os 4 evangelhos descrevem, de forma famosa, Pedro cumprindo a profecia de Jesus de que ele o negaria 3 vezes antes do canto do galo na manhã seguinte. Mas Pedro se redimiria buscando perdão e construindo bases sólidas para a igreja cristã primitiva. Enquanto Judas não faz mais nenhuma aparição nos evangelhos de Marcos, Lucas e João, após a prisão de Jesus, no evangelho de Mateus, ele demonstra remorso. Após saber que o sinédrio judaico o entregou a Pôncio Pilatos, o governador romano, que tem autoridade final para decidir sobre crimes capitais. Mateus descreve Judas tentando devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, dizendo a eles: eu pequei, pois traí sangue inocente. Os anciãos judeus respondem secamente: o que isso nos importa? Isso é responsabilidade sua. Ao contrário da promessa cristã de redenção aos pecadores arrependidos, os sacerdotes judeus não oferecem isso. Desesperado, Judas joga as 30 moedas de prata no templo e, em seguida, tira a própria vida. Os anciãos judeus reconhecem que o dinheiro de sangue não poderia ser colocado no tesouro e, em vez disso, usam-no para comprar um campo como cemitério para estrangeiros, que passou a ser conhecido como Campo de Sangue ou Aceldama. Outro relato sobre a morte de Judas aparece nos Atos dos Apóstolos, atribuídos ao autor do Evangelho de Lucas. No capítulo 1 de Atos, os apóstolos restantes se reúnem novamente em Jerusalém para eleger um homem chamado Matias, para preencher a vaga deixada por Judas. Durante a reunião, Pedro explica que, depois de comprar um campo com o dinheiro que recebeu por trair Jesus, o corpo de Judas se rompeu e suas entranhas se derramaram. Os relatos sobre Judas nos 4 evangelhos e no capítulo 1 de Atos inspiraram diferentes interpretações entre os estudiosos. Susan Gubar vê que Marcos e Mateus apresentam um retrato mais simpático de Judas como um apóstolo desviado, em comparação com a figura sinistra possuída por Satanás em Lucas e João. Enquanto Peter Stanford observa que apenas Mateus dá a Judas a oportunidade de se arrepender de seus pecados, a extensão em que a traição de Judas a Jesus reflete suas próprias falhas pessoais ou o torna um agente passivo em um plano divino mais amplo permanece incerta. Enquanto historiadores e estudiosos modernos analisaram os evangelhos com um olhar crítico, os cristãos trataram os 4 evangelhos canônicos como testemunhas confiáveis da vida de Jesus durante grande parte dos últimos 2000 anos. A percepção predominante de Judas ao longo desse período é, portanto, um composto dos 4 relatos, baseando-se fortemente nas narrativas posteriores e mais detalhadas de Lucas e João. No imaginário popular, Judas é um trapaceiro motivado pela avareza a trair Jesus.
entregando-o às autoridades com um gesto dúbio de afeto. Ele é, sem ambiguidades, um traidor, sem circunstâncias atenuantes, como ser um agente inconsciente de Satanás ou um colaborador ativo de Jesus na implementação de um plano divino. Como mencionado anteriormente, a identificação de Judas com a judeidade e a avareza inspirou o pernicioso estereótipo antissemita do judeu ganancioso. Da mesma forma, o beijo íntimo que Judas deu no rosto de Jesus para selar sua traição foi interpretado como uma condenação à pecaminosidade da homossexualidade. Nos tempos modernos, à medida que historiadores e estudiosos adotam uma abordagem mais crítica em relação à Bíblia e a outros textos religiosos, a figura de Judas tem sido reexaminada sob uma perspectiva mais positiva. Esse processo avançou ainda mais em 2006 com a tradução do recém-redescoberto Evangelho de Judas. Embora o texto em papiro, escrito em cópita egípcio, tenha sido datado por carbono do século III d.C., acredita-se que ele tenha sido originalmente escrito em grego durante o século II d.C. Embora lacunas no texto apresentem dificuldades de interpretação, em 180 d.C., o bispo Irineu de Leão denunciou o Evangelho de Judas como heresia. O evangelho foi atribuído a uma pequena seita conhecida como os gnósticos, que priorizavam o conhecimento interior e a espiritualidade, e resistiam à autoridade externa da Igreja Apostólica, que remontava seus ensinamentos aos dos 12 apóstolos. O Evangelho de Judas apresenta uma conversa entre Jesus e Judas 3 dias antes da morte de Jesus. Judas é apresentado como o mais favorecido dos apóstolos, devido à sua compreensão superior do plano de Deus. Jesus diz a Judas que ele passaria por muito sofrimento e seria excluído dos 12, referindo-se a ele como o 13º Espírito. Mais tarde, quando Judas pede admissão ao reino dos céus, Jesus lhe diz: "Você passará por muita tristeza quando vir o reino e toda a sua geração", sugerindo que nem Judas se juntaria a eles. Quando Judas pergunta que benefício teria, Jesus lhe diz: "Você será o 13º e será amaldiçoado pelas outras gerações, mas, no final, governará sobre elas." Embora o evangelho de Judas também mostre ele traindo Jesus e recebendo dinheiro por isso, o Espírito de Jesus já havia ascendido ao céu antes de sua prisão, e a crucificação de sua forma corporal tem pouca importância. A professora April de Konig contestou a interpretação positiva de Judas ao afirmar que a tradução aceita de 13º Espírito deveria, na verdade, ser traduzida como 13º demônio. Ela argumenta que o evangelho foi escrito pelos gnósticos como uma paródia para desafiar o conceito de sacrifício e, em especial, a noção de que Deus poderia matar seu próprio filho. Embora o Evangelho de Judas tenha recebido atenção especial recentemente devido à sua redescoberta, outros textos apócrifos também analisam Judas com mais detalhes, embora a maioria deles o retrate de forma negativa. O teólogo do terceiro século, Orígenes de Alexandria, oferece uma visão mais nuançada de Judas, argumentando que, embora ele tenha traído Jesus por livre-arbítrio, o infame beijo foi um verdadeiro sinal de afeto. Da mesma forma, o arrependimento e a morte de Judas em Mateus refletem o poder dos ensinamentos de Jesus. Um século depois, o influente filósofo Santo Agostinho de Hipona concluiu que Judas era um ser maligno que não sabia que Deus o estava usando para o bem da humanidade. Seu contemporâneo, São Jerônimo, mais conhecido como o tradutor da Vulgata Latina, escreveu que Judas é amaldiçoado para que, em Judas, os judeus sejam amaldiçoados. À medida que o poder da Igreja Católica Romana aumentava às custas dos imperadores romanos do Ocidente nos séculos IV e V d.C., o Papa Leão Magno rotulou Judas como o homem mais perverso e infeliz que já existiu.
O conceito de Judas como um membro do círculo de Jesus, que foi condenado ao inferno após sua traição, serviu como uma ferramenta poderosa para essa igreja manter sua autoridade. A visão de Judas como alguém além da redenção foi ainda mais desenvolvida durante o período medieval. Um texto apócrifo conhecido como o Evangelho Árabe da Infância, que se acredita ter sido compilado no século VI, descreve Judas quando criança, sendo possuído por Satanás e tentando morder o menino Jesus. Enquanto isso, o apócrifo Evangelho de Barnabé, geralmente datado do final do período medieval e que se acredita ter sido influenciado pela crença islâmica de que a morte de Jesus na cruz foi uma simulação. Ele afirma que após trair Jesus, Deus transformou Judas em um sósia de Jesus, e é Judas, e não Jesus, quem encontra seu fim na cruz. Outros autores cristãos preferiram desenvolver a imagem da morte de Judas em Atos, descrevendo seu corpo inchando até um tamanho enorme, até explodir. Na Idade Média, imagens de Judas morto de forma horrenda, pendurado em uma árvore com as entranhas expostas, eram comuns nas paredes das igrejas. Um friso na Catedral de Freiburg, do século XIII, na Alemanha, mostra Judas enforcado com suas entranhas, saindo enquanto moedas de prata caem de sua mão. Na Catedral de Autun, na França, Judas enforcado é mostrado com duas equipes de demônios puxando a corda para apertar o laço. Um conceito semelhante aparece no teto do batistério em Florença, onde Judas é mostrado no inferno, pendurado em uma árvore com um demônio puxando a corda. Demônios também acompanham Judas em representações da Última Ceia, como a que está no púlpito da Catedral de Volterra, na Toscana. Enquanto os outros 11 apóstolos estão sentados à mesa com Jesus, com o apóstolo João reclinado sobre Jesus, como no evangelho atribuído a ele, Judas é mostrado debaixo da mesa, recebendo seu pedaço de pão de Jesus. Para eliminar qualquer dúvida, o escultor retrata Satanás como uma besta com chifres e cauda de dragão sentado atrás de Judas. Junto com a associação a Satanás e à traição, a imagem de Judas com as 30 moedas de prata era frequentemente usada na Itália como uma reação à classe dos mercadores banqueiros. Esses homens eram vistos como pessoas que enriqueciam emprestando dinheiro a juros extorsivos para a igreja e nobreza. A Basílica de São Francisco de Assis, dedicada a um santo que rejeitou os bens materiais, inclui 11 representações de Judas, talvez como um lembrete do fascínio pelos bens mundanos. Imagens tão viscerais do destino de Judas teriam comunicado a mensagem da igreja de forma mais eficaz em uma época de analfabetismo generalizado. Relatos exagerados sobre a depravação de Judas também aparecem na literatura popular. Na famosa Divina Comédia de Dante, Judas é colocado no 9º círculo do inferno, a parte reservada para os traidores. Dante chama essa parte do 9º círculo de Judeca, em referência a Judas, mas o mesmo termo era usado nos dialetos do sul da Itália para os guetos judeus. Judas aparece ao lado dos assassinos de César, Bruto e Cássio, todos sendo devorados por um Satanás de 3 cabeças. O poeta romano Virgílio, guia de Dante no submundo, diz ao poeta: aquela alma lá em cima que mais sofre de todas é Judas Iscariotes, aquele com a cabeça para dentro e as pernas para fora, chutando. Peter Stanford destaca outro relato popular da vida de Judas na Legenda Áurea, uma coleção do século XIII sobre a vida dos santos, escrita pelo prior dominicano Jacobus de Voragine, que foi um dos livros mais lidos da época. Jacobus insere sua história sobre Judas em seu capítulo sobre São Matias, o apóstolo que substituiu Judas. Segundo Jacobus, os pais de Judas eram um casal judeu chamado Rubem e Sibéria. Certa noite, Sibéria tem um pesadelo de que daria à luz um filho que destruiria sua raça. Ao nascer, colocaram o bebê em um cesto de vime para morrer no mar. Ele vai parar em uma ilha chamada Iscariote, onde é encontrado e adotado pela rainha. Embora a história até agora seja inspirada na de Moisés,
Judas é uma criança agressiva que intimida o próprio filho do rei e da rainha. Após ser informado de que foi adotado, Judas fica humilhado e mata o príncipe. Ele foge para Jerusalém e vira o ministro-chefe de Pôncio Pilatos. Enquanto servia a Pôncio Pilatos, Judas mata um proprietário após uma desavença. Recordando o mito grego de Édipo, descobre-se que o homem assassinado é o pai de Judas, Rúben. Pôncio Pilatos transfere a propriedade de Rúben para Judas e ainda o convida a se casar com sua viúva. O casal permanece sem saber que são mãe e filho, até que Sibéria conta a Judas sobre o bebê que ela havia abandonado. Depois de perceber a verdade horrível, Sibéria aconselhou Judas a se juntar a Jesus e pedir perdão. Tendo enfatizado que a história é apócrifa, Jacobus segue os evangelhos canônicos ao fazer de Judas o tesoureiro e o homem que traz Jesus por 30 moedas de prata. Jacobus combina as duas versões da morte de Judas ao sugerir que Judas tentou se matar, mas seu espírito demoníaco não conseguiu sair pela boca que beijou Jesus. Como resultado, ele teve que sair do corpo junto com as entranhas de Judas pela parte de trás. Além dessas representações de Judas, muitas comunidades europeias medievais comemoravam o Dia de Judas. Isso acontecia no sábado entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, durante o qual os habitantes da cidade queimavam efígies do apóstolo traidor. No entanto, já no século XIV, o frei dominicano espanhol Vicente Ferrer, que mais tarde seria canonizado, retratou Judas como uma figura trágica que tentou buscar o perdão de Jesus. Após devolver as 30 moedas de prata ao templo, mas foi impedido pelas multidões que se reuniam para testemunhar a crucificação. Judas então decidiu tirar a própria vida para que pudesse interceptar Jesus enquanto seu mestre ascendia ao céu. A posição de Ferrer era perigosa e ele só foi absolvido de heresia após a intervenção do antipapa Bento XIII, de quem era confessor. Enquanto os artistas da Renascença italiana começaram a retratar Judas sem acessórios satânicos, a Reforma Protestante reforçou a imagem de Judas como um instrumento de Satanás. A reputação de Judas como o maior traidor também era evidente na ortodoxia russa. Em 1709, o czar Pedro o Grande concedeu a ordem de Judas a Ivan Mazepa, o líder cossaco ucraniano que havia servido ao Império Russo antes de mudar sua lealdade para Carlos XII da Suécia durante a Grande Guerra do Norte. Mais tarde, no século XVIII, pensadores do Iluminismo começaram a desafiar séculos de doutrina cristã aceita. O escritor revolucionário Thomas Paine, que ele próprio rejeitava a fé cristã, escreveu: "Por que os cristãos, para serem coerentes, não fazem de Judas e Pôncio Pilatos santos, já que foram eles que realizaram o ato da salvação?" Em meados do século XIX, o escritor inglês Thomas de Quincey retratou Judas como um revolucionário político que buscava derrubar o domínio romano e delatava Jesus numa tentativa de forçar uma rebelião. O compositor Edward Elgar, em seu oratório de 1903, Os Apóstolos, também apresenta Judas como um reformador social, preocupado em melhorar a vida das pessoas na terra. Judas traz Jesus aos sacerdotes judeus na esperança de que eles se unissem contra Roma. Mas depois que Jesus é entregue a Pilatos, Judas fica deprimido e tira a própria vida. Enquanto Judas foi transformado em um herói revolucionário em círculos radicais, a opinião popular continuou a considerá-lo um traidor desprezível. Enquanto os filósofos do Iluminismo promoviam a tolerância religiosa, o surgimento do nacionalismo durante o século XIX testemunhou um renascimento da culpabilização de Judas e dos judeus. Uma onda de antissemitismo na França, após a derrota na Guerra Franco-Prussiana, culminou no infame Caso Dreyfus, no qual o capitão de artilharia judeu Alfredo Dreyfus foi preso após ser acusado de passar segredos militares para os alemães.
Em 1894, o jornal antissemita de Edouard Drummond, La Libre Parole, estampou uma manchete referindo-se a Judas Dreyfus. Outros jornais de direita caracterizaram a defesa de Dreyfus como o beijo de Judas Iscariotes. O caso Dreyfus dominou a política francesa na virada do século XX e acabou resultando na absolvição de Alfred Dreyfus em 1906. A ascensão do fascismo na Alemanha, algumas décadas depois, fez com que os propagandistas nazistas voltassem a enfatizar a ligação entre Judas e os judeus. Em 1934, Hitler visitou a vila de Oberammergau, na Baviera, para o 300º aniversário da Peça da Paixão, que culpava Judas e os judeus pela morte de Jesus. O notório filme de propaganda de 1940, Judeus Seuss, usa Judas como protótipo para Joseph Seuss Oppenheimer, um financista judeu do século XVIII e conselheiro do Duque de Württemberg. Württemberg foi acusado de corrupção e, por fim, enforcado. Susan Gruber observa que Judas é protagonista em filmes de propaganda nazista, não porque traiu Cristo, mas porque, tendo feito isso, ele foi retratado por séculos na arte europeia, com traços que se tornaram marca registrada do antissemitismo. A falecida estudiosa judaico-britânica Raya Maccabee vai ainda mais longe, afirmando que 2000 anos de antissemitismo europeu, alimentados por imagens de Judas, levaram diretamente a Hitler e ao Holocausto. Após a Segunda Guerra Mundial, o estereótipo de Judas, o judeu, foi relegado às margens do discurso político e religioso, e os cristãos começaram a reconhecer sua história compartilhada com o judaísmo. Isso criou espaço para um reexame mais aprofundado de Judas e suas motivações. O autor grego Nikos Kazantzakis, em seu romance de 1953, A Última Tentação de Cristo, retrata Judas trabalhando ao lado de Jesus para cumprir o plano de Deus. O Judas de Kazantzakis rejeita o conselho de Jesus de oferecer a outra face e prefere a resistência violenta às autoridades. Apesar disso, ele reconhece que Jesus é o Messias e que é vontade de Deus que ele seja crucificado. Ao longo do romance, Jesus tem dúvidas humanas sobre se seu sacrifício pela humanidade realmente valeria a pena. Quando Jesus decide que deve morrer, ele instrui Judas a entregá-lo aos romanos. Em um episódio polêmico que indignou cristãos ao redor do mundo, especialmente depois de ter sido adaptado para o cinema por Martin Scorsese em 1988, Kazantzakis descreveu Jesus tendo um sonho na véspera de sua crucificação, no qual ele se casava com Maria Madalena e vivia até a velhice com seus apóstolos. Judas o repreende por ter tais pensamentos e o incentiva a cumprir seu destino messiânico. Andrew Lloyd Webber, em seu musical de 1973, Jesus Christ Superstar, coloca Judas como personagem central, apresentando o 12º apóstolo como um homem mundano e racional que relutantemente traz Jesus para salvar os judeus de duras represálias romanas. Enquanto isso, a peça de 2005, Os Últimos Dias de Judas, do premiado dramaturgo americano Stephen Adly Girgis, sugere que, se a capacidade de Deus de perdoar é ilimitada, então Judas também merecia ser redimido. Dentro das comunidades cristãs estabelecidas ao redor do mundo, Judas continua sendo visto de forma negativa, embora já não seja tão destacado como bode expiatório. Em 2000, Oberammergau revisou o roteiro de sua famosa Peça da Paixão para oferecer a promessa do perdão de Deus para Judas. Em 2007, pouco depois da publicação do Evangelho de Judas, o Papa Bento XVI publicou uma análise da vida de Jesus, na qual reconheceu a disposição de Judas para se arrepender. No entanto, argumentou que ele permaneceu condenado por sucumbir ao desespero e tirar a própria vida. Embora Judas Iscariotes continue sendo sinônimo de traição no século XXI, sua culpa está longe de ser clara. O que você acha de Judas Iscariotes? Ele foi um agente de Satanás
ou um instrumento de Deus? A traição dele a Jesus foi motivada por sua natureza maligna e seu amor ao dinheiro? Ou foi uma tentativa frustrada de instigar uma rebelião da qual ele se arrependeu? Por favor, deixe sua opinião nos comentários e, por enquanto, muito obrigado por assistir.